Cantares 2, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor fala assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós continuamos, Senhor, na sua santa presença, clamando ao Senhor pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra, falar aos nossos corações, revelar os teus mistérios. Pedimos assim a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Então, o livro de Cantares, nós temos estudado ele, que Cantares é um livro que fala de um amor maior. Algumas Bíblias falam que é Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, porque Salomão que foi o autor que escreveu o livro. E ele revela o Salomão na figura do Espírito Santo, ele revela o amor do noivo Jesus pela noiva, a igreja. Amém, Nelson? Então, aqui no versículo 2, o noivo, que é Jesus, ele se declara aqui: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Saron é uma região de planície e é uma região de terras muito férteis. Se usa muito para pasto. E lá nessa região, ela dá uma planta que só dá lá. E ela é conhecida como rosa de Saron, porque ela dá lá que é em Saron. Então, o Senhor ele fala: Eu sou a rosa de Saron. E diz que quando essa planta ela aparece de uma vez que fica muito bonito lá. E aqui ele também fala que ele é o lírio dos vales. O vale agora, você já pensa em lugares mais baixos. Porque quando, eu não sei se vocês se lembram que lá no Salmo 23, Davi fala que se ele tivesse no vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Então, o vale, trazendo para as nossas vidas, se eu tiver num momento de dificuldade, no fundo do poço, vamos falar que o vale pode ser um fundo do poço, eu, servo do Senhor, o Senhor vai estar lá no fundo do poço comigo. Se eu tiver, se esse momento de prova eu tiver que passar, aquela dificuldade eu tiver que passar, o Senhor está falando que ele é lírio dos vales. Ele vai estar lá no vale, junto comigo. Então, eu sou a rosa de Sarão. Eu estou na planície, mas eu também estou nos vales. Então, agora no versículo 2, agora o Senhor, ele está olhando da sua eternidade e agora ele olha e ele vê o lírio e vê o espinho. A palavra fala assim, ó: Eu sou a rosa de Sarão, o lírio do vale. E qual lírio entre os espinhos? Então o Senhor tá olhando da eternidade e está vendo que o lírio está entre os espinhos. E ele fala que tal é a minha amiga entre as filhas. Ou seja, o noivo está falando para a noiva, que a igreja está entre os espinhos. E o Senhor da eternidade, ele sabe olhar e ver quem é o espinho e quem é o lírio. Eu estava meditando esses dias na palavra e falei: Senhor, o lírio é tão delicado, né? Você olha assim, tão delicado, e ele tão perfumado. Esses dias eu e a Miriam, nós estamos vendo flor, parecia que tinha um perfume e era o lírio, a flor mais cheirosa ali era o lírio. E a gente vai ver que o Senhor, no capítulo 2 verso 1, ele fala que ele é o lírio dos vales. Ele tem o bom cheiro. O Senhor tem o bom cheiro de Cristo. E a sua igreja tem o cheiro de Cristo, porque ela também é um lírio. Então, o Senhor está falando que a igreja dele, que a noiva amada dele, tem o perfume do lírio. Isso traz para nós, que estamos buscando a salvação, estamos nos esforçando no Senhor, para que nós possamos ter uma identidade com Cristo. Para que Deus da eternidade, olhando para nós, não, não confunda nossas vidas com espinho.
Mas quantas vezes a gente pode olhar para cada um, fazer uma autoanálise e às vezes nas atitudes do dia a dia, às vezes para tratar uma esposa, para tratar um esposo, para tratar um filho, uma mãe, ou às vezes até uma pessoa, às vezes a gente não tem atitude de espinho. Jesus na cruz, colocaram nele uma coroa de espinho e a coroa o feriu. Às vezes quando você faz algo que não está na vontade de Deus, assiste algo que o Senhor não se agrada, algo que você vê que aquilo lá não tem vontade do Senhor, ou você abre mão do seu tempo e no seu tempo não tem um tempo para dedicar ao Senhor. Você está ferindo ao Senhor, você não está sendo um delicado lírio. Porque a noiva, ela ama o noivo, ela quer casar com o noivo. Ela é um lírio que quer ser colhido. Porque o Senhor um dia vai colher os seus lírios. Tem lírios que o Senhor já colheu, que já estão aguardando, né? Tem lírios que o Senhor vai colher. E no arrebatamento vai ser o resto. Agora, nós temos que cuidar do nosso testemunho, da nossa vida. Porque o Senhor nos chamou para ser lírios. Mas eu estou em prova. Não se preocupe se você estiver em prova. Há momentos que você vai estar em prova, nós nunca vamos estar sozinhos. O Senhor está falando que Ele é lírio dos vales. Poxa, mas eu recebi uma benção. Agora eu estou na planície. Porque eu tô. A rosa de Sarão me abençoa. Então, o interessante é que o lírio dos vales, assim como a rosa de Saron, ela dá num terreno bem encharcado, um terreno com lama. Nós vivemos nesse mundo e o pecado tá aí, ó. Não tá aí? Cada vez aumentando mais. Tem uma passagem na Bíblia que fala de lamaçal de pecado. E quando se aproxima o momento de definição de falar quem que é lírio e quem que é espinho, a Bíblia fala assim, quem tá sujo, suje-se ainda mais, e quem tá limpo, limpe-se ainda mais. Mas o lírio, ele, apesar dele estar no lamaçal, ele não se suja. Porque o servo, quando ele está no mundo, ele está vendo as dificuldades. Porque o cristão que tem uma experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus, porque na hora da dificuldade, ele não fica reclamando, ele não fica procurando um ou outro, ele procura o Senhor. Ele vai aos pés do Senhor e aquela prova vai trazer para ele uma experiência de salvação. Ele está sendo provado para ser aprovado diante do Senhor. Porque o cristão que vive sem provas, ele não tem raiz. O Senhor permite as provas para que a gente possa dar valor nos momentos das bênçãos. Porque a prova, o homem muitas vezes, o homem é ingrato. Se o homem estiver vivendo tudo bem, a gente às vezes ora pouco, a gente clama pouco. Às vezes tem que vir uma situação difícil que a gente pensa que eu só preciso, é só um milagre para essa situação, para a gente, de repente, fazer um jejum, para a gente às vezes acordar umas 3 horas da manhã, para a gente pedir para o Senhor misericórdia e me ajuda, porque eu não tenho outro recurso. Senhor, se o Senhor não fizer um milagre, não sei o que vai fazer, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Então, é na hora que a gente vai pegar aquilo que está nos incomodando, ou o pecado que a gente está vendo nesse mundo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E a gente vai fazer com que aquilo vire adubo para nós. Vai ser adubo, porque vai nos fortalecer. A dificuldade vai fazer com que o lírio se fortaleça para ter cada vez mais características com o Senhor. Então, a palavra fala que qual é o lírio? É assim a igreja. Então, gostaria que alguém pudesse abrir Salmo 119, 97. Os espinhos também, eles podem ser vistos com aquilo que quer roubar a nossa bênção. Ou a sua fraqueza. Às vezes a pessoa vê mas eu gosto tanto de tal coisa. Ixi, isso aqui me lembra da época da minha juventude. Ou eu gosto tanto. Às vezes a pessoa começa a pegar bagagens do passado e
pegou aquela bagagem ainda e aquilo lá tá sendo um espinho para tirar um pouco a tua comunhão com Deus. Às vezes é uma música do mundo, às vezes é uma conversa, às vezes é uma memória de um pecado que você já pediu perdão e já ficou para trás e fica lembrando, ai, mas era bom. Então, essas coisas são espinhos que às vezes tiram a pessoa da presença do Senhor. Achou? Salmos o quê? Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo o dia. Então, o versículo que a Mirana leu, Davi está falando que ele ama a lei do Senhor. Lei, quando alguém faz uma lei, é que é para ser cumprida. Então, a lei, a vontade do Senhor, Davi fala que ela é lei. Enquanto a gente tem amado a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a gente está nos privando de virar espinho, de viver uma vida de pecado, de sujar a nossa veste de salvação. Então, porque se a gente começa a não dar valor na lei do Senhor e não meditar nela para que. Davi fala que ele até esconde a palavra do Senhor para não pecar. Porque às vezes você vai estar em lugares que é só você e Deus. Tá longe de pai, de mãe, de esposa. Se você fizer qualquer coisa errada, só. Ninguém vai saber. Mas os olhos do Senhor ninguém esconde. E quando a gente faz algo que não agrada o Senhor, nós fazemos algo que é muito triste. Nós machucamos como um espinho o Espírito Santo. O Espírito Santo daí ele começa a recuar da nossa vida. A gente começa a ficar sem comunhão. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Miriana, lê para mim Mateus ou Nelson, Mateus 6:28. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito ansiosas. Se, vê uma, se viveu, vivemos uma época de muita correria e as pessoas estão muito ansiosas. E se o cristão, no momento da prova, não buscar o Senhor, cai em depressão, cai em ansiedade, começa a procurar mensagem de autoajuda, livrinho de autoajuda, conselho de pessoas que não conhecem o Senhor, porque a alma está precisando um renovo, encher. Nós, como servo, como aquele que o Senhor olha como lírio, nós temos o Senhor como nosso recurso. Show? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém. Ontem a Miriana passou pelo grupo de intercessão e o pastor falou algo assim para Miriana, que quando que a Miriana estava indo fazer as coisas tocar na igreja, mesmo tendo que fazer a prova da OAB, né? Então o pastor falou assim: quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. É, eu achei interessante porque quer dizer que as coisas do Senhor são prioridade, né? Que as nossas não são mais importantes que as coisas do Senhor. Não, é verdade. Eu que disse. O pastor falou, depois você falou de novo, mas o pastor tinha acabado de falar. E aqui, o Senhor está falando nesse versículo que a Milena leu, que não é pra gente estar ansioso, muito preocupado com o futuro. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto, e isso gera nela um peso, uma aflição. E às vezes as preocupações do futuro ainda começam a trazer nela um grande fardo. E as pessoas que ficam muito ansiosas por coisas que ainda não conquistou, ou coisas que você ainda não viu, que você deseja que ainda não viu, começa a carregar um fardo pesado. E Jesus está falando assim: olha, não se preocupa, eu cuido até dos lírios do campo, cuido das aves do céu. Então o Senhor está falando em outras palavras: exercita mais a
também descansar mais em mim. Porque o Senhor está cuidando de nós. Ele falou assim, ó, o lírio do campo, nem o rei Salomão se vestiu tão bem. Eu cuido dele, eu cuido de vocês. Vocês para mim é o lírio. Eu tô olhando, né? Essa palavra sua está falando da depressão. Hoje eu estava lendo um livrinho e ele falando da depressão. Diz que nosso mundo está tão perturbado que tá a gente se matando de depressão. O mundo está. A pessoa não está nem entendendo mais de tanta gente que está com depressão. Tá Mas muita. daí ele fala, né? Mas isso aí é falta de Deus no coração. Quando a pessoa está sem Deus, a depressão e a tristeza oprime mais. Eu li só 2 folhas do. O mundo ele anda muito com muita coisa pesada, né? As pessoas não estão mais suportando carregar tanta responsabilidade, tantas coisas, e o tempo parece que fica escasso. Mas o Senhor, ele tem vida nova, tem transformação. A gente vê que até muitos no meio cristão têm sofrido com isso. Muitos o Senhor permite para dar uma experiência, né? Mas o importante é que quando a gente vai aos pés do Senhor, não há doença, nem do corpo nem da alma, que o nosso Senhor, o nosso doutor, Jesus, possa dar. Então, antes que a Ana durma, eu vou parar por aqui, tá? Então, vou só encerrando aqui. Eu ia trazer outro versículo, mas tá bom. Ó, então, nós temos que lembrar que o Senhor cuida de nós, que nada se compara que um dia nós vamos herdar. Enquanto esse dia não chega, sejamos nós como lírios entre os espinhos, levando o amor de Jesus para muitos que precisam da salvação. Que sejamos servos e servas que exalam o bom cheiro de Cristo, até o dia que ele descer ao seu jardim, Amém. para colher os seus lírios. Amém? Vou colocar de pé, vamos entregar esse pedido ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar encerrando. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, onde entregamos, Senhor, esse período diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa ser conosco. Senhor, o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Abençoa toda a nossa família, Deus. Cada um que vai receber essa palavra, Senhor, que o Senhor possa estar visitando. Possamos, Senhor, ser agradáveis aos Teus olhos. Que o Senhor possa olhar as nossas vidas, Senhor, e possa, Senhor, encontrar em nós o bom cheiro de Cristo, uma característica do Teu Filho amado, para que possamos ser recebidos na Tua eternidade. Senhor, que cada dia, Senhor, possamos provar mais do Teu amor, possamos crer, Senhor, nos Teus milagres, nas Tuas bênçãos, ser gratos por tudo que nós temos recebido do Senhor dia após dia, que são muitas bênçãos, são mais que merecemos, Senhor, porque a Tua palavra fala que o Senhor é fiel com o fiel. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, pelo Teu amor. Abençoa, Senhor, cada família representada. Estende a Tua mão de poder, guarda esse lar, dá a Tua proteção, Teus livramentos. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém.